Guga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia para quem? Mais uma segunda-feira se inicia e olha só, parece que virou rotina. Brasil vai jogar de novo na segunda-feira. Segunda-feira passada foi contra a Suíça, hoje é contra a Coreia do Sul, só que dessa vez é diferente. Não é fase de grupos, é mata-mata. Perdeu, volta para casa, né? E assim... Até então, essas oitavas de final, né, que começaram no sábado, não tiveram zebras, né, a princípio, né. Começamos com a vitória da Holanda, da Argentina, da França e da Inglaterra, né. França e Inglaterra foram ontem, Argentina e Holanda foram no sábado. E detalhe, né? Argentina e Holanda fizeram a semifinal da Copa do Mundo de 2014 e vão se enfrentar nas quartas de final. E talvez esse seja um dos jogos mais esperados dessa Copa, a disputa entre Inglaterra e França, né? Que vai ser os dois ganharam por 3-0, fizeram 3 gols, né? A França ganhou da Polônia por 3-1 e a Inglaterra ganhou de Senegal pelo placar de 3-0. Então vai ser um jogo, né? Dizem que a França está um pouquinho à frente, realmente, né? Apesar, né? Do que aconteceu, né, gente? Até mesmo o pessoal fala assim... Eu digo que um pouco é consequência desse calendário exprimido que foi colocado em relação a essa Copa do Catar ser no final do ano, em que boa parte do calendário, né, futebolístico do principal mercado de futebol, que é o europeu, ter praticamente emendado uma temporada na outra, né? Então, enquanto, por exemplo, aqui no Brasil os jogadores estão terminando uma temporada, né? Os europeus estão na metade de uma temporada que é entre um ano e outro. Então, enquanto nós, brasileiros, réis mortais, estamos terminando um ano, né? Para eles, praticamente foi um ano e meio, né? Porque teve que espremer calendário, teve que reduzir tempo de folga no meio do ano. Vamos ver como é que vai ser depois disso, né? Porque acabou a Copa, acabou o ano, e aí vai voltar. Não sei como é que vai ser os campeonatos, se vão voltar já depois do Natal, ou se vão fazer uma espécie de recesso e voltar em 2023. Segue o baile, né? Segue o baile. Bem, e aí eu digo pra vocês, né? Jogo... Não é um jogo qualquer, né? Você, Coreia do Sul. Não, a Coreia do Sul não tem méritos, né, de ter avançado, né? Apesar de que, né, tem algumas coisas que devem se preocupar, né, em relação ao Brasil, porque perdeu, né? O time reserva do Brasil perdeu para Camarões. E aí foi a consequência do que eu havia dito agora há pouco, né? As equipes estão cansadas, extenuadas e precisam utilizar do máximo de estratégia possível para deixar os seus jogadores descansados. Mas mesmo assim, o Brasil perdeu 2 jogadores, né? Perdeu Gabriel Jesus e, se eu não me engano, Alex Telles. Perderam, contundiram-se com uma certa severidade e não mais irão disputar a Copa, porque, gente, é 2 semanas só, tá faltando. Né? Então já foi, vai ter ser uma semana, 2 semanas só, né? Essa semana e a outra acabou a Copa, né? Então, por ser um tempo muito curto, né? 15 dias, né? De 28 dias, 15 dias, né? Então, realmente
não vai ser possível, né, eles continuarem. Mas, se por um lado perdeu 2 jogadores a seleção, por outro vai ter o reforço aí, né, do Neymar, vai ter o reforço esqueci o nome do outro rapaz, Danilo, né, que estavam contundidos. Eles vão voltar ao time e vão jogar as oitavas de final, né. Então, bem, seguindo aqui a canção, né, então o jogo vai ser às 4 horas da tarde, horário de Brasília, né, e vai ser um jogão. Seguindo a canção, né, ontem, né, teve uma polêmica aí envolvendo o Bolsonaro. Acho que o filho do Bolsonaro, acho que não sei se ele vazou ou compartilhou a perna do Bolsonaro, que ele está com uma doença bacteriana chamada Ericela, né? E essa doença bacteriana, né, ele provoca aí um dano, né, na perna, né, então a pessoa fica realmente, e ainda corre o risco, né, dessa doença se espalhar e coisa e tal, né. Só que aí eu fico pensando assim, gente, será que é um pouquinho de vitimismo essa história? Porque assim, gente, doença é doença, tudo bem, a gente pega e se trata, né, precisa ter antibióticos específicos, né, mas expor isso de uma forma quase que sensacionalista para poder causar aí um sentimento de, olha só, o Bolsonaro está sofrendo, ele perdeu a eleição e está sofrendo, não sei o que, justamente para poder manter mobilizados a sua claque, né, que está lá na portinha do quartel lá, né, erisipela, desculpa, eu tenho que corrigir, não é eripsela, é erisipela, né? E assim, cara, o pessoal tá até ficando incomodado. Tem uma notícia aí que os vizinhos, né, já estão ficando putos da vida com aquele povo em São Paulo, né? Os vizinhos lá das manifestações aí antidemocráticas, golpistas, né? Que ficou na porta do quartel, chegaram e falaram assim, o pessoal falou assim, não, a gente tá muito incomodado porque os caras fazem gritaria de dia e de noite. Quer dizer, eles pensam que são os donos do Brasil, né? Algo assim, é o cúmulo do absurdo, né? É muito absurdo mesmo o que eles fazem, o que eles deixam de fazer, né? É uma coisa que acho que beira acho que é uma arrogância sem tamanho, né? Desse pessoal, né? E eles acham que tem que impor a vontade deles, a vontade de 60 milhões de brasileiros que disseram assim, olha, eu quero votar, eu quero escolher Lula presidente. E olha, apesar de ter tentado comprar votos com orçamento secreto, apesar acho que do ato criminoso da Polícia Rodoviária Federal em diversos estados, para poder impedir as pessoas que votaram no Lula votarem de novo no segundo turno, o Lula ganhou. Acabou. Fim de papo. Nem sei nem porque eu fico batendo nessa tecla. Acabou. Vamos falar da equipe de transição, vamos falar da PEC da transição, que é um dos pontos que está... porque, infelizmente, o pessoal votou no Lula, mas continuou votando nas velhas raposas, né? Então o Centrão ganhou musculatura nessa eleição, né? O PL ganhou muitos deputados nessa eleição, na onda do bolsonarismo, na onda desse Brasil rachado, né? E eles têm poder de barganha. Inclusive, uma das coisas que eles querem fazer para poder deixar passar essa PEC, né? Essa PEC do orçamento, né? A PEC da transição, que eles chamam, né? É fazer com que o orçamento secreto continue, né? Então é uma coisa assim que é perigosíssimo, né? Mas é do feitio desses caras e infelizmente, tem que ter negociação. Nós vivemos uma democracia.
Se fosse uma autocracia como esses caras que ficam lá no quartel defendem, né? Na porta do quartel defendem, já teria sido fechado o Congresso, né? E mandado todo esse povo para casa. Mas isso só aconteceu em 1969 com o AI-5. E quem fez isso não foi um governo de esquerda, não foi João Goulart que fez isso, foi um governo militar que fez isso, diga-se de passagem. Tem que fazer uma correção, um adendo, né? Porque no episódio de sexta-feira eu havia falado sobre o julgamento do STF e eu falei errado sobre uma coisa, né? Eu tinha achando que esse julgamento era sobre o fato de julgar da cálculo da aposentadoria ser todos os salários e não os maiores salários, mas na verdade acontece o seguinte: o cálculo da aposentadoria, das aposentadorias, é a partir de 1º de julho de 94, ou seja, a partir do Plano Real. Quem tinha salários maiores antes do Plano Real se sentiram prejudicados porque não entraram esses valores na conta na conta da aposentadoria, né? Então teve muita gente que recebeu uma aposentadoria menor, né? E aí, por conta disso, né, houve esse julgamento, né? Pode haver recurso, né? Mas esse julgamento, se ele tem efeito vinculante, então todos os julgamentos todas as ações na justiça que tiverem esse assunto, né? Pessoas que se aposentaram e que tinham salários mais altos antes do início do Plano Real, querendo pleitear que esses valores sejam incluídos, né? Certamente vai haver uma correção monetária, uma correção ali, para que esses valores eles sejam incluídos no cálculo das aposentadorias, resultando certamente em valores de aposentadoria mais altos, e inclusive valores a restituir, né? Porque esse cálculo da aposentadoria, esse valor da aposentadoria é a partir do momento que é concedida a aposentadoria ou benefício, né, de pensão, etc. e tal, para quem recebe o benefício do INSS. Então a pessoa, além de passar a ter um novo salário, certamente ele vai solicitar ele vai pedir que os valores que não foram corrigidos dos benefícios anteriores sejam pagos de uma vez só. Tá? Então tem essa história aí toda. Então vamos ver como é que vai ser esse negócio. No princípio, o STF decidiu a favor desses aposentados, mas vamos ver como é que, se vai haver algum tipo de recorrimento, porque é um valor alto, né, que poderá acabar sendo pago, né. Mas se, por exemplo, muitas pessoas já estão no teto, não vai fazer muita diferença. A pessoa já recebe salário alto, teve um valor de salário mais alto ainda. Se o cara recebe pela iniciativa privada, certamente ele não vai ter alteração no benefício, vai continuar recebendo no teto. Mas o pessoal de serviço público, militar, militar é pior. Segue o baile. Bem, segunda-feira, né? Rapaz, que coisa, né? Eu fico pensando aqui, eu paro para pensar, fico pensando, né, nas coisas da vida, porque assim, eu sou um cara que gosto muito de filosofar. Você deve ter notado que sempre depois desses comentários, sempre tem uma coisa motivacional, um momento filosófico, né, desse episódio, né, e tipo assim, né, acho que a gente precisa começar a entender o poder da força de vontade, né? Eu tive uma conversa com uma pessoa e essa pessoa, ela admitiu que tem um problema, né, com entorpecentes e coisa e tal. E assim, ele falou assim, pô, você tem algum tipo de preconceito em relação a isso? Não, mas as experiências que eu tive não foram agradáveis
Porque assim, eu não sou um usuário, né? Eu não utilizo entorpecentes, né? Mas, em compensação, né, eu não recrimino quem usa conscientemente. Existem pessoas que realmente não sabem o que estão fazendo. E isso é que é preocupante. Porque quando uma pessoa não sabe o que está fazendo, ela perde o controle da situação facilmente, né? Mas o ponto aqui é o seguinte, é a questão da força de vontade de admitir que você tem um problema e que você precisa mudar. Não adianta a gente querer fazer o seguinte, ó, eu vou querer que você mude. Se você não tiver essa iniciativa em você, algo que motive você a mudar, não adianta. Não faz sentido. As coisas, a gente sempre, uma das coisas que eu acho que eu aprendi muito, inclusive, acho que a maior lição que eu tive foi quando eu estava fazendo a faculdade. Quando aquilo que você está aprendendo não lhe faz sentido, você não vai ter motivação nenhuma para fazer. Se aquilo que você estiver fazendo não lhe faz sentido, não adianta, que você não vai conseguir fazer adequadamente. Não vai fazer com esmero ou simplesmente não vai conseguir fazer. E esse ponto, ele serve para tudo, né? Ele serve para trabalho, serve para estudo, serve para relacionamento, serve para as coisas da vida. Se a gente não tiver a força de vontade, se a gente não for voluntarioso naquilo que a gente estiver fazendo, não adianta, não vai para frente. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se até amanhã, terça-feira. Espero que terça-feira seja de boa notícia. Você sabe do que eu tô falando, né? Aliás, então, antes de encerrar, né, tem um amigo meu que... Quer dizer, um amigo não, uma pessoa na mídia social que ele tá criticando muito sobre a questão da... Não, mas eu vou comentar isso amanhã. Amanhã a gente conversa sobre isso. Um beijo! Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.